Queridos amigos, bom dia. Que a paz de Jesus nos envolva nessa manhã sublime, em que os nossos corações vibram nesse diapasão de luz que é o Evangelho. Nós vamos dar continuidade a esse item que nos chama a atenção sobre o que precisa o Espírito para ser salvo. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a parábola do bom samaritano, do item 3. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinos, ele aponta essas duas virtudes como sendo as que conduzem à eterna felicidade. Bem-aventurados, diz os pobres de espírito, isto é, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que têm puro coração. Bem-aventurados que são brandos e pacíficos. Bem-aventurados que são misericordiosos. Amai o vosso próximo como a vós mesmo. Fazei aos outros o que quererias que vos fizessem. Amai os vossos inimigos. Perdoai as ofensas se quiseres ser perdoado. Praticai o bem sem ostentação. Julgai-vos a vós mesmo antes de julgar os outros. Humildade e caridade, eis o que não cessa de recomendar e o que dá a ele próprio o exemplo. Orgulho e egoísmo, eis o que não se cansa de combater, mas não se limita a recomendar a caridade, põe-se-na claramente e em termos explícitos como condição absoluta da felicidade futura. No quadro de Jesus, traçou do juízo final, deve-se muito, em muitas outras coisas, separar o que é apenas figura e alegoria. Há homens com os que falava ainda incapazes de compreender as questões puramente espirituais, tinha ele de apresentar imagens materiais chocantes e próprias a impressionar. Para melhorar, aprender o que diziam, tinha mesmo não se afastar muito das ideias correntes. Quanto à forma, reservando sempre ao porvir da verdadeira interpretação de suas palavras e dos pontos sobre os quais não podia explicar-se claramente. Mas, ao lado da parte acessória ou figurada do quadro, há uma ideia dominante da felicidade, reservada ao justo, e da infelicidade que espera o mal. Naquele julgamento supremo, quais as considerações da sentença, sobre o que se baseia o libelo, pergunta porventura o juiz se o inquirido preencheu tal ou qual formalidade, se observou mais ou menos tal ou qual a prática exterior? Não. Inquire tão somente de uma coisa: se a caridade foi praticada e se pronuncia assim, passai à direita vós que assististes os vossos irmãos, passai à esquerda vós que fostes duro para com eles, informa-se por acaso da ortodoxia da fé? Faz questão de distinção entre o que crê de um modo e o que crê no outro? Não, pois Jesus coloca o samaritano considerado herético, mas que pratica o amor do próximo, acima do ortodoxo, da falta com a caridade. Jesus não considera, portanto, a caridade apenas como uma das condições para a salvação, mas a condição única. Se outras houvesse a serem preenchidas, ele as teria declinado. Desde que coloca a caridade em primeiro lugar, é que ela implicitamente abrange todas as outras: a humildade, a brandura, a benevolência, a indulgência, a justiça, etc., porque é a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. Nós convidamos os nossos irmãos a elevar os pensamentos até Jesus, pedindo ao nosso Mestre que nos ampare, que nos abençoe, que nos dê entendimento claro, para que as nossas vivências sejam pautadas em tudo isto que o seu Evangelho tem nos ensinado. Assim, Jesus, nós te agradecemos pelos exemplos,
pelas missões, mas te pedimos que nos dê força e coragem para mudar a nós mesmos. Que a paz do Senhor permaneça em nossos corações, hoje e sempre, que assim seja. Queridos irmãos, esse item que eu li, o item 3, que mostra a moral de Jesus, Jesus trouxe após uma situação em que ele havia presenciado junto àqueles que eram doutores da lei. Então, ele para que a gente pudesse compreender aquele ensinamento sobre a questão da caridade, do bem, o que precisa o espírito para ser salvo, ele narra uma parábola, e nessa parábola nós podemos perceber a grandeza do ensinamento, não como a leitura, mas no processo de reflexão da sua intimidade. E ele então nos diz: um homem que descia de Jerusalém para Jericó cai em poder de ladrões, que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram deixando semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, o viu e passou adiante. Um levita, que também veio àquele lugar, tendo observado, passou igualmente adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem, e tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, deitou-se óleo e vinho nas feridas, e as pensou depois, pondo no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo: trata muito bem deste homem, e tudo o que dependeres a mais eu te pagarei quando regressares. Qual desses 3 te parece ter sido próximo daquele que cair em poder dos ladrões? O doutor respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então, vai, diz Jesus, e faze o mesmo. Amigos queridos, nós precisamos interpretar à luz da razão este ensinamento que Jesus nos traz. Nós compreendemos que as parábolas de Jesus são processos sublimes, didáticos, que nos faz perceber a grandeza dos momentos em que ele esteve com aquela multidão de necessitados. Quando ele traz essa parábola, geralmente ele nos mostra tudo isso numa forma de história, prendendo a atenção daqueles que viviam ali, mas também ligados à cultura, conhecimento daquela época. E nós podemos perceber que a narrativa é muito didática. Descia de Jerusalém para Jericó. Primeiro, o que era Jerusalém? Jerusalém, meus amigos, era considerada uma cidade espiritualizada, onde tudo vinha surgindo naquele berço. E ele descia, uma pessoa descia, um homem descia de Jerusalém, saindo de um estado de espiritualidade, para Jericó. Jericó é um centro comercial onde as ilusões do poder do materialismo ainda predominavam. E ele então foi assediado por ladrões. Por quê? Porque os ladrões ficavam próximos a Jericó, porque sabia que quem ia a Jericó fazer compras eram pessoas que tinham dinheiro. E eles despojaram, bateram, judiaram e deixou ele semi-morto. Mas Jesus não para aí. Jesus mostra que aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, o viu e passou adiante. Veja bem, sacerdote, quem é? Aquele que tem uma formação religiosa e que prega na sinagoga, na igreja, né? E no templo,
E até mesmo nós, que não somos sacerdotes, mas somos conhecedores da doutrina espírita. E ali, então, ele passa com a indiferença. Estava cego, cego de vaidade, cego de superioridade, cego por todas as situações que não lhe veio permitir que ele pudesse sentir, enxergar a dor daquele nosso irmão. É preciso, portanto, que a gente compreenda a postura, o olhar, os sentimentos, aquilo que verdadeiramente está construído dentro de cada um de nós. E em seguida passou um levita. O levita é uma pessoa que tinha conhecimento. Ele escrevia, ele que fazia as escritas dos pergaminhos, então ele tinha conhecimento. E ele passa, olha e vai embora. Não se tocou. Por isso que muitas vezes aquele que fala, aquele que escreve, aquele que tem essa cultura, uma inteligência mais avançada, intelectualmente, ele não se toca. Quando passa então por ali, um samaritano. E quem era o samaritano? Ele morava em Samaria. Samaria era uma comunidade que não falava mais com os judeus, porque eles foram divididos, eles foram separados, porque os judeus achavam que o templo de Salomão estava lá e que eles eram superiores, eles não comungavam as mesmas ideias. Mas um samaritano, veja bem, ele não descia e não passava por aquele lugar como os outros passaram. Um levita, mais um samaritano, viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem e, tendo visto, foi tocado de compaixão. Ele não descia de Jerusalém, ele estava passando, viajando por aquele lugar, e ele viu que um homem estava ferido no seu caminho. Ele desce, olha, percebe a gravidade do caso, tira da bolsa o azeite, o vinho, cuida das feridas para que aquilo viesse aliviar. E ele, então, tem uma atitude nobre. O que ele fez? Ele não deixou ele lá sozinho, abandonado, porque ele ia morrer. Ele coloca no cavalo, que era o carro que ele tinha, né, o instrumento dele, que o levava, e leva até a cidade. E numa hospedaria. E ali ele conversando com a pessoa, dono da hospedaria, pediu que cuidasse, porque ele tinha que prosseguir a viagem. Deixou um dinheiro de reserva, 2 denários, e diz ao homem que tratasse bem dele, daquela pessoa, e o que dependeria de alguma coisa além daquele dinheiro, quando ele voltasse, ele restituiria. Então, nós observamos que esse samaritano tinha bom coração, conhecia o valor do bem. E aí Jesus pergunta para o sacerdote que estava conversando com Jesus: qual desses 3 parece ter sido próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? Ora, qualquer um de nós vamos reconhecer. Então, só reconhecer não basta. E foi por isso que Jesus, perguntando ao doutor da lei, ele diz: aquele que usou de misericórdia para com ele. Em que momento você tem usado de misericórdia com seu irmão, amigos? Talvez não seja o do caminho, da estrada, mas daquele que está dentro do nosso lar, aquele que mais necessita. E aí nós muitas vezes ignoramos e reclamamos a sua presença. Então, Jesus lhe disse: faze tu o mesmo. Essa recomendação de Jesus é para nós, não é para ficar escrita. Faze tu o mesmo, faze o mesmo. Repita essa ação. E por que nós não conseguimos repetir essa ação? Porque não somos nem caridosos e nem humildes. E é isso que Jesus, que eu li esse comentário, é um comentário que Kardec nos traz nessa lição, que a postura de Jesus são as virtudes que ainda não construímos dentro de nós, que tem nos impedido de usar de compaixão para o outro. Sabemos que nós estamos num outro tempo, num outro século, mas estamos num século importante, no século de transição,
no período do milênio, que é uma chegada de uma era nova, e se nós não temos compaixão com aqueles que estão em casa, com quem vamos ter? Hoje os nossos recursos são diferentes, mas a dor é a mesma. E só aquele que tem dentro de si a humildade e a caridade é que são capazes de realizar algo em favor do seu próximo. O que é a caridade? A caridade é o sentimento nobre, em que nela estão presentes tanto a fé, a humildade, a indulgência, a benevolência, a brandura. Então, tudo isso que são os sentimentos, são as virtudes que nós temos que construir, porque antes de construir virtudes, eu tenho que passar pela mudança dos meus sentimentos para que eu alcance os valores. E são pelo caminho dos valores que nós vamos vivenciando situações que sedimentam em nós virtudes. A virtude é a culminância dos nossos valores. Por isso eu preciso educar o meu pensamento para educar os meus sentimentos. Educando os sentimentos e renovando os nossos atos de acordo com esses sentimentos, nós vamos construindo novos valores. E secularmente nós temos procurado vivenciar e construir esses valores? Não sei, amigos. Isso depende de cada um. Como você olha, se você não for caridoso, você não vai entender essa parábola e nem o que acontece dentro do seu lar. Se você não tiver um pouco de humildade, de reconhecer que aquele espírito que convive conosco, que relaciona conosco, às vezes ele não tem a construção moral que nós já temos. Por isso que muitas vezes ele não compreende o valor do trabalho, do esforço. E aqueles que eram judeus, aqueles que tinham o título de serem homens bons, o sacerdote, o levita, não usaram da compaixão, não tocaram o seu coração, porque não tinham construído, são as aparências que o próprio Evangelho nos ensina. Então, a caridade, ela, no seu real papel, é a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. Então, aprendamos a sair desse egoísmo, de tudo ser voltado para o nosso eu, para o nosso centro espiritual, para o nosso pensamento, ser espiritual que somos. Olhemos para o outro como irmão, e que a bondade e a misericórdia de Jesus estabeleça em nossos corações o desejo de fazer o que Jesus está nos recomendando. Faze tu o mesmo. Repita, amigos, na sua consciência, a necessidade de amar o seu próximo. É este o título desse capítulo. Fora da caridade não há salvação. E a caridade resume toda a lei do amor, onde a fé e a esperança são componentes do desenvolvimento do nosso crescimento e da nossa libertação espiritual. Nós pedimos a Jesus que nesta hora do passe, os espíritos amigos tenham compaixão de todos nós, que ainda vivemos mergulhados no nosso egoísmo, nos nossos interesses materiais, sem sentir a grandeza do amor, do valor da fraternidade, do próximo em nossa vida. Dai-nos, Jesus, as energias, os fluidos que vão modificar a nossa vontade, o nosso desejo de amar e de servir. Mestre querido, que esse passe seja também levado aos nossos entes queridos, aqueles os quais temos tantas dificuldades. Jesus, fluidifica as nossas águas, transformando-as em medicamentos valorosos para todos nós. Que a paz e o amor seja constante em nossa vida. Abraço, amigo, do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Se conosco, Jesus, hoje, agora e sempre. Que assim seja.